amigos, vamos à Bíblia para o povo. É a Bíblia trocada em miúdos. Vamos às primeiras perguntinhas. Que língua é essa chamada o aramaico, ou língua aramaica? Muito bem. Durante os anos do exílio do povo hebreu em Babilônia, vocês conhecem essa história, porque já contei várias vezes, a Palestina foi invadida por sírios e outros povos. E ali introduziram a chamada língua aramaica. Ora, quando voltaram do exílio, os hebreus tiveram de aceitar a língua da então população do país. Foi assim que o aramaico, ou arameu, se tornou a língua da Palestina, do próprio Jesus e dos seus apóstolos. Qual foi a mais célebre tradução para o latim? Muito bem, a Vulgata, a famosa Vulgata Latina. Quem foi que fez essa tradução? Claro! Quem fez a tradução, chamada Vulgata Latina, foi São Jerônimo. Foi 400 anos depois da primeira vinda de Jesus. Essa Vulgata teve grande importância? Exatamente, serviu de base para as principais versões saxônicas, inglesas e também portuguesas. Porque traduzir do hebraico e do grego era difícil, mas do latim já era muito mais fácil. Vocês sabem que, a princípio, o Evangelho foi transmitido oralmente, verbalmente. Depois é que os apóstolos começaram a escrever, naturalmente inspirados pelo Espírito Santo, como nós dizemos, pelos espíritos mais iluminados. Agora, uma curiosidade. Quando se deu ao mundo o primeiro Novo Testamento já impresso? Exatamente, 1516, por Erasmo. Qual foi a primeira versão em português? Exatamente, a de João Ferreira da Almeida, cerca de 1691. Agora nós ouvimos falar assim, esse livro é apócrifo. Então o que vem a ser livros apócrifos? Exatamente. São livros considerados espúrios, isto é, humanos, não de inspiração divina. Quantos dias houve entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu? Exatamente, 40. E quantos dias houve entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo? Isto é, aquele Pentecostes famoso, né? Exatamente, 50 anos. Todos nós já ouvimos falar nas muralhas de Jericó. Quantos dias os hebreus circundaram as muralhas de Jericó antes delas caírem? Exatamente,
7 dias. Quantos companheiros Gedeão levou consigo contra os midianitas? Também já contei essa história várias vezes. Exatamente, levou 300 homens, 300 companheiros. Ficaram conhecidos como os 300 de Gedeão, exatamente. Em que época mais ou menos viveu Abraão? Esse é o patriarca. Abraão quer dizer pai de multidões. Abrão, como era antigamente, era pai excelso. Vamos lá. Quantos anos antes de Jesus chegar a este mundo em corpo fluídico? Perfeitamente, 2000 anos antes de Jesus vir. Quem era o discípulo amado? João. Seu irmão, Tiago. E o pai deles dois, como era o nome dele? Zebedeu. Havia um apóstolo que foi apelidado o duvidoso. Quem era ele? Tomé. Quem negou Jesus? Pedro. Qual era o outro nome do Pedro? Simão ou Kefas. Como era o nome do pai de Pedro? Jonas. Simão Bar Jonas. E como sabemos que Pedro era casado? É claro, porque o Novo Testamento diz que Jesus curou a sogra dele. Qual o discípulo que cuidou da Virgem Maria depois da morte de Jesus? Morte aparente, é claro. Eles pensaram que mataram Jesus, coitados. Quem foi o discípulo? Exatamente, João, evangelista. Quais os apóstolos que foram apelidados filhos do trovão? Exato, Tiago e João. Judas Iscariotes traiu Jesus. Que fim levou? Exatamente, ele se enforcou. Todo mundo sabe que ele agiu mal. Pensou que ia salvar a sua pátria e aí que tudo se perdeu. Qual era o apóstolo que antigamente era cobrador de impostos? Era um publicano? Exatamente, São Mateus. Tinha o nome de Levi nessa época. Um apóstolo perguntou, mas pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Como era o nome dele? Exatamente, Natanael. E quem foi que respondeu, vem e vê? Exato, o apóstolo Filipe. Quem foi que levou Pedro a Jesus? André, seu irmão. Quem foi apelidado o apóstolo dos gentios? Muito bem. Paulo, São Paulo, apóstolo. Que apóstolo, numa visão, viu um lençol cheio de toda espécie de animais? Exatamente, São Pedro. E que apóstolo teve a visão de um moço que o chamava lá para a Macedônia? Exatamente, o apóstolo São Paulo. Que apóstolo batizou o eunuco de Candace? Rainha da Etiópia, né? Tinha esse nome, Candace. Exatamente, o apóstolo Filipe.